The video is in Portuguese with subtitles. How make Brazilian cheese bread delicious. Esse é o ingrediente principal do pão de queijo, que é o polvilho doce em português, tapioca starch em inglês, e eu estou mostrando essa embalagem porque ela tem nos 3 idiomas, inglês, espanhol e português. Tá, vamos aos ingredientes. O total é 1,2 kg de tapioca de polvilho doce, 6 ovos, 350 ml de óleo vegetal, 450 ml de água, 450 ml de leite integral, 400 gramas de queijo. Como aqui não tem o queijo que a gente usa no Brasil, eu estou usando mussarela, tem dado certo. Ela é melhor se usar esse que é ralado mais grosso, olha, que não é muito fino, mas tem dado certo. Dentro dessa vasilha eu coloquei 1 kg de polvilho doce. Por que 1 kg? Porque os outros 200 gramas eu separei para colocar depois, para dar aquela crocância no pãozinho. Eu vou mostrar depois. Agora vem o grande truque da receita. Aqui tá os 200 gramas que eu deixei separado de tapioca para colocar depois que eu mostrar o truque da receita. Então a gente coloca na panela os 350 ml de óleo, ,450 de leite, e mais os 450 de água. Agora a gente espera ferver. Enquanto isso, eu vou preparar mais ou menos aqui essa tapioca, porque esse é o segredo da receita, é que com aquela mistura fervendo, nós vamos jogar aqui dentro para que ela cozinhe um pouco esse amido, esse polvilho doce. Eu vou mostrar como é que faz tudo. Eu gosto de deixar ferver um pouquinho, porque o leite está quente, mas o óleo nem tanto. Por isso que o leite subiu e o óleo desceu. Eu espero um pouco para ficar bem quente, para jogar na tapioca. Pronto, está bem quente. Agora eu tenho que pegar aqui e jogar na tapioca. Espalhe ao máximo, porque é para ele umedecer toda a tapioca com esse líquido, para que ela cozinhe um pouco, para que ela ganhe a textura certa. Agora nessa etapa é misturar para que o líquido tenha contato com toda a tapioca, né? Então a gente vai aqui com a colher misturando. Então, agora tá todo o leite, né, e aquela mistura de leite, óleo e água foi envolvido quente aqui nessa massa, que ainda está quente. Então nessa hora eu espero ela esfriar um pouco para colocar o queijo, os ovos, porque é a hora que você tem que amassar com as mãos, e quando está muito quente não é legal. Bem, agora que já esfriou um pouco, né, já está dando para colocar as mãos, eu coloquei os 400 gramas de queijo e os 3 ovos. Nota, eu não coloquei os 6, porque senão ela fica difícil, ela não fica homogênea. Então eu vou misturar esse primeiro, depois eu coloco mais outros 3 ovos. A primeira fase da mistura está concluída e eu agora vou colocar mais 3 ovos. Tá aí, mais 3 ovos e mão na massa novamente. Essa parte é a mais chata.
Depois que está tudo misturado, ele fica um pouco granulado assim por causa do queijo. É normal, isso que dá o charme nele depois de assado. Fazer as bolinhas, né, que demora mais. A gente coloca um pouco de óleo num pratinho, eu faço isso que é mais fácil. Só para untar a mão. Unta um pouco a mão. E vamos às bolinhas de pão de queijo. Tá fazendo as bolinhas. E vamos colocando numa bandeja para congelar depois. Finalmente os pães estão enrolados. Feitos bolinhos, olha só. Eles podem ficar bem perto um do outro, porque esses eu vou congelar. Se fosse para assar, teria que ficar um pouquinho mais espaçado um do outro. Mas para congelar pode ser bem pertinho. E depois de congelado, ele não pode mais ser descongelado. Porque se ele for descongelado, ele derrete e não dá mais para fazer nada, é lixo. Depois de congelado, eu tiro ele daquela bandeja e coloco eles dentro desse saquinho de sanduíche. Coloco de 10 em 10 porque fica mais fácil de eu saber a hora de botar no forno para assar. Os pães poderiam ter sido assados sem necessidade de congelar. A gente pega aqui os pães, ó, congelados. Tá aqui os saquinhos com os pães congelados. Então agora eu vou distribuir eles nessas bandejas para assar. Não necessita untar a bandeja antes, nem pré-aquecer o forno. Pode colocar os pães congelados direto aqui, que eles não vão grudar, e depois colocar no forno frio. Ó, eu distribuí eles nas bandejas. Estão levemente distribuídos, assim. Tem uns que tá com uma distância maior, outros um pouco menor. A gente não tem problema não. Eles crescem um pouco, mas não muito. Então, assim, pouco menos de um dedo mais ou menos, entre um e outro. Agora eu vou colocar no forno. Fechar o forno. Colocar aqui, ó, 175 graus Celsius, ou então 350 Fahrenheit, por 40 minutos. Pronto. Os pães estão prontos. Olha aqui como eles ficaram. E eles soltam, não estão grudados. Delícia. E é isso, fácil.